Meu pai começou a namorar a irmã da minha mãe depois que ela faleceu, depois me expulsou quando fiquei brava. Agora eles têm um bebê e me querem de volta porque todo mundo cortou relações com eles. Anos atrás, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Tudo começou quando ela foi para um check-up de rotina. Durante o exame, os médicos encontraram um caroço em seu seio. Quando ela voltou para casa com os resultados, ela continuou repetindo que não podia ser real e que devia ter havido algum tipo de engano. Na época, eu era apenas um jovem adolescente, então não conseguia compreender exatamente como o câncer acabaria destruindo minha família. Minha mãe visitou 3 médicos diferentes depois disso, apenas para receber os mesmos resultados todas as vezes. Lembro de voltar da escola um dia e ver minha mãe chorando no chão. Eu não entendia o porquê e ficava perguntando se havia algo errado. Ela parecia cansada e quebrada de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Naquela noite, ela sentou eu e meu pai na sala de estar e nos contou a notícia de que tinha câncer de mama e que começaria a quimioterapia em breve. Meu pai parecia devastado. Seu rosto pareceu desmoronar em câmera lenta, e ele simplesmente ficou dormente. Ele não falou uma palavra depois disso. Minha mãe, por outro lado, tentou manter a compostura. Ela sorriu para mim de uma forma reconfortante, como se dissesse que tudo ficaria bem. Ela me assegurou que iria lutar e que eu não deveria me preocupar muito com ela. Eu tinha tantas perguntas, mas estava com medo de perguntar, então, mais tarde naquela noite, me retirei para o meu quarto, abri meu laptop e comecei a pesquisar no Google tudo o que pude sobre câncer de mama. Foi impressionante. Quimioterapia e taxas de sobrevivência passaram pela tela, cada uma mais assustadora que a anterior. Eu não sabia como lidar com o que estava acontecendo com minha mãe. Eu não sabia como ajudar ela. Eu era apenas uma criança, e a enormidade de tudo isso era esmagadora. As semanas e meses que se seguiram ao diagnóstico da minha mãe foram alguns dos momentos mais sombrios e difíceis que já experimentei. Minha mãe, que sempre foi a pessoa mais forte que conheci, agora lutava pela vida todos os dias. E por mais forte que ela fosse, a doença começou a cobrar um preço visível dela. Ela começou a perder peso, ficando mais magra e frágil a cada dia. Sua pele perdeu o brilho, e ela frequentemente ficava exausta demais para sequer sair da cama. A quimioterapia era brutal, desgastando ela física e emocionalmente, e parecia que não importava o quanto ela lutasse, o câncer estava sempre um passo à frente. Um dos momentos mais difíceis foi o dia em que cheguei em casa e encontrei minha mãe parada na frente do espelho do banheiro, raspando seu lindo cabelo dourado, algo de que ela sempre se orgulhava, estava caindo em tufos por causa da quimio. Foi de partir o coração ver ela raspar tudo, lágrimas escorrendo pelo rosto, chorando incontrolavelmente. Fiquei paralisado na porta, observando ela enquanto ela lutava para segurar a navalha, suas mãos tremendo de emoção. Eu queria desesperadamente ajudar ela, dizer algo que melhorasse a situação, mas me senti tão impotente. Meu pai tinha se desligado completamente emocionalmente. Meu pai nunca foi o tipo de pessoa que consegue expressar bem suas emoções. Ele sempre foi quieto, reservado e guarda seus sentimentos para si mesmo. Mesmo diante de algo tão assustador quanto o câncer da minha mãe, ele permaneceu fiel a essa natureza. Ele estava fisicamente lá conosco, mas era como se ele tivesse construído um muro ao redor de si mesmo, e sua mente estivesse em outro lugar. Às vezes eu podia dizer que ele também estava sofrendo à sua maneira, mas ele nunca falava sobre isso conosco. Tudo que me lembro é dele se recusando a acompanhar minha mãe em suas consultas de quimioterapia ou passar tempo com ela depois que ela cortou todo o cabelo. Eles tinham grandes brigas sobre sua falta de apoio, mas ele apenas se sentava silenciosamente à mesa de jantar, olhando para seu prato, ou desaparecia em sua oficina, depois de voltar do escritório, por horas a fio. Com o tempo, meu pai se distanciou cada vez mais de nós conforme a condição dela piorava. Quando minha mãe finalmente perdeu a batalha contra o câncer e faleceu, foi devastador. Esse foi o primeiro dia em que vi meu pai desmoronar. Ele soluçou incontrolavelmente, como se toda a emoção que ele mantinha enterrada dentro de si estivesse finalmente saindo. Só por aquele dia, ele se sentiu como meu pai novamente. Lembro de pensar, talvez seja isso, talvez possamos superar isso juntos.
Talvez possamos finalmente nos apoiar um no outro, compartilhar nossa dor e encontrar uma maneira de nos curar. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, depois daquele dia, tudo piorou. Meu pai afundou mais na dor, mas em vez de enfrentar, ele se voltou para o álcool. Se tornou sua fuga, sua maneira de anestesiar a perda insuportável. Ele começou a beber todos os dias, e rapidamente saiu do controle. Ele faltava ao trabalho, desaparecia por horas, às vezes o dia inteiro, apenas para passar o tempo sentado em bares vazios, bebendo até o esquecimento. Eu voltava da escola para uma casa vazia e silenciosa. Eu sentia muita falta da minha mãe, pois a casa não parecia mais quente sem ela. Na maioria dos dias, eu vasculhava qualquer comida que pudesse encontrar na geladeira porque meu pai esquecia de ir ao mercado. Pão e geleia se tornaram meu jantar favorito porque era tudo o que restava na despensa. Ainda me lembro da sensação de vazio de comer sozinho na mesa da cozinha, com o silêncio esmagador, tentando me concentrar no trabalho da escola ou em qualquer coisa para me distrair da solidão crescente. Mas a parte mais difícil não era apenas ficar sozinho, era o que acontecia quando meu pai chegava em casa. Cada vez mais, eram estranhos, pessoas aleatórias que eu não conhecia, que o traziam de volta para casa, praticamente o carregando, porque ele estava tão bêbado que não conseguia nem ficar de pé sozinho. Meu pai ficava pendurado neles, falando arrastadamente, quase inconsciente. Era humilhante de partir o coração ver meu pai daquele jeito. Ele nunca mais falou comigo, nunca perguntou como eu estava ou como eu estava lidando com a perda da minha mãe. Era como se eu não existisse para ele. Havia dias em que ele evitava até mesmo olhar para mim, como se me ver o lembrasse muito do que tínhamos perdido. Muitas vezes me perguntei se ele se culpava por não estar lá para minha mãe durante seus últimos dias, mas ele nunca disse uma palavra. Sua falta de interesse na minha vida muitas vezes me fez sentir como se eu tivesse perdido meus pais. Então, a irmã da minha mãe, Amanda, entrou em nossas vidas, apenas 1 ano e meio depois que minha mãe faleceu. Ela conseguiu um emprego em nossa cidade e não tinha onde morar na época, então perguntou se poderia ficar conosco temporariamente até encontrar seu próprio lugar. Meu pai não gostou da ideia, ele era resistente a quase tudo naquela época, mas fui eu quem o convenci. Pensei que poderia ajudar ter outra pessoa em casa. Honestamente, eu estava aliviado por ter um adulto em casa que não estava se afogando em tristeza ou miserável como meu pai. Na época, eu não tinha como saber o que aconteceria entre eles. Se eu soubesse, eu nunca teria sugerido isso. No começo, eu estava feliz de ter Amanda conosco. Ela era como minha mãe, energética e extrovertida. Ela cozinhava minhas refeições favoritas, algo que eu não comia desde que minha mãe faleceu. Sentar para um jantar de verdade novamente parecia quase estranho, como se eu estivesse lembrando como era fazer parte de uma família. Amanda também passou um tempo comigo, me perguntando sobre a escola, meus amigos e minha vida. Ela me contava histórias sobre ela e minha mãe crescendo juntas, compartilhando memórias que me faziam sentir conectada à minha mãe de uma forma que eu não sentia desde que ela morreu. Ela me mostrava fotos antigas deles, me lembrando do quanto minha mãe amava a vida e o quanto ela era cheia de alegria antes de tudo mudar. Era reconfortante estar com um adulto que entendia a dor que eu estava passando e estava tentando me ajudar. No entanto, com o passar dos dias, Amanda começou a passar mais e mais tempo com meu pai também. Eles se tornaram extraordinariamente próximos. No começo, não pensei muito nisso. Ela estava tentando ajudar, e eu estava grato. Meu pai estava perdido em sua dor há tanto tempo, e Amanda parecia ser a única pessoa que conseguia alcançar ele. Ela o incentivava a parar de beber, dizendo que era hora de começar a viver novamente, de estar lá para mim e para ele mesmo. E, de alguma forma, ele a ouvia. De repente ele estava ficando em casa com mais frequência, passando as noites conosco em vez de beber no bar. Amanda o convenceu a assistir filmes conosco e, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, estávamos fazendo algo juntos como uma família. Ela até o fez se envolver mais comigo. Às vezes, ela gentilmente o cutucava para perguntar sobre meu dia, e ele realmente fazia isso. Outras vezes, ela o convencia a ir aos meus jogos da escola, algo que ele não fazia há séculos. Era quase surreal ver meu pai lentamente voltando à vida.
Comecei a pensar que a presença de Amanda era a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Na verdade, eu estava tão tolamente convencido de que Amanda ficar conosco estava ajudando meu pai que comecei a rezar para que ela não se mudasse tão cedo. Eu dava pequenas dicas, perguntando se ela já tinha encontrado um apartamento, mas secretamente torcendo para que não tivesse. Eu queria que ela ficasse porque ela era a única pessoa que parecia ser capaz de fazer meu pai entender. Eu pensei que talvez ela fosse a resposta para nossas orações, a pessoa que consertaria tudo. Mal sabia eu que sua presença levaria a algo que eu nunca poderia ter previsto. Um dia, quando eu estava voltando da escola, acidentalmente dei de cara com meu pai e Amanda se beijando. Bem ali, na cozinha onde costumávamos comer juntos como uma família, eles agora estavam envoltos nos braços um do outro como se minha mãe nunca tivesse existido. Eu não conseguia falar e tudo o que sentia era uma sensação avassaladora de desgosto. Eles congelaram também, no segundo em que me viram. O rosto do meu pai ficou pálido, e ele imediatamente correu em minha direção, se desculpando, gaguejando, tentando explicar, mas eu não conseguia nem processar o que ele estava dizendo. Eu não sabia como responder ou o que dizer, eu só sabia que tinha que sair dali. Sem pensar, virei e corri para fora de casa. Eu não sabia para onde estava indo, só que não podia ficar naquela casa nem mais um segundo. Meu estômago embrulhou, e eu me senti mal até o âmago. Amanda, a irmã da minha mãe, agora estava beijando meu pai, como se minha mãe nunca tivesse importado. Não fazia nem tanto tempo desde que ela faleceu. Ele era o marido da minha mãe. Eles tinham compartilhado uma vida juntos, e Amanda sabia melhor do que ninguém o amor que meus pais tinham. Parecia uma violação completa da memória da minha mãe, como se algo sagrado tivesse sido despedaçado. Eventualmente, meu pai me encontrou, sentado no meio-fio, em frente ao nosso mercado local. Ele tentou me confortar, dizendo que eu precisava voltar para casa, mas eu não conseguia nem olhar para ele. Quando finalmente voltamos para casa, ele e Amanda se sentaram e tentaram se explicar. Eles disseram que amavam minha mãe, que nada mudaria isso, mas que eles se apaixonaram ao longo do tempo e não conseguiam evitar o que sentiam. Meu pai chamou isso de seguir em frente, como se fosse algo que fizesse sentido para mim, como se os sentimentos um pelo outro de alguma forma fizessem tudo ficar bem. E então Amanda, de todas as pessoas, teve a audácia de tentar me manipular emocionalmente. Ela me disse que, em vez de ficar chateado, eu deveria ficar feliz pelo meu pai porque ele estava finalmente encontrando paz depois da dor de perder minha mãe. Fiquei furioso. Minhas emoções estavam fervendo, e antes que eu pudesse me conter, gritei com ela. Gritei que ela era irmã da minha mãe, que ela deveria ser leal a ela, não beijar o marido dela depois da morte dela, e tentei justificar isso para mim. Perguntei a ela como ela achava que minha mãe se sentiria se soubesse o que estava acontecendo entre eles. O rosto de Amanda ficou vermelho de vergonha, por um momento, pude ver a culpa em seu rosto. Mas meu pai ficou puto. Ele gritou comigo e me disse que eu não tinha o direito de falar daquele jeito com Amanda, que eu era apenas uma criança, então não era da minha conta o que estava acontecendo entre eles. Ele me colocou de castigo e me pediu para subir para o meu quarto. Eu estava tão magoado, tão bravo e tão enojado que simplesmente corri para o meu quarto, bati a porta e comecei a chorar. Eu não conseguia entender por que meu pai e Amanda estavam se comportando dessa maneira. Eu esperava que isso fosse apenas um pesadelo ruim, mas infelizmente, as coisas só pioraram nas semanas seguintes. Meu pai e Amanda não tentaram mais esconder seu relacionamento. Eles se tornaram cada vez mais abertos com sua afeição, como se eu devesse aceitar isso à força e seguir em frente tão rápido quanto eles. Isso fez minha pele arrepiar ao observar eles. Amanda, que estava dormindo no quarto de hóspedes quando se mudou para cá, gradualmente começou a mover suas coisas para o quarto dos meus pais. O quarto que pertenceu à minha mãe e ao meu pai, onde suas memórias, seu amor e sua vida juntos existiam, agora estava sendo tomado por Amanda. Todos os dias, quando eu chegava da escola, era como se minha mãe estivesse desaparecendo um pouco mais. Primeiro, eram seus retratos emoldurados de seu rosto sorridente que sempre decoravam as paredes da nossa casa. Um por um, Amanda os removeu e os guardou no depósito. Então foram os outros pertences da minha mãe,
sua cadeira favorita, suas bugigangas, as coisas que me lembravam de sua presença em nossa casa. Estavam todos sendo guardados, escondidos fora da vista. Parecia que eu estava perdendo minha mãe de novo. Amanda, que antes era uma fonte de conforto para mim, agora se sentia uma intrusa. Ela agia como se a casa fosse dela, como se tivesse o direito de fazer todas essas mudanças sem nem tentar me entender. Toda vez que ela movia mais uma coisa da minha mãe, eu protestava, mas ela acabava reclamando com meu pai sobre mim. Ela dizia a ele o quão difícil eu estava sendo, como eu não estava ouvindo, como eu estava tornando a vida difícil para eles. Ele sempre ficava do lado dela. Toda vez. Ele geralmente me dizia que eu precisava deixar Amanda cuidar de mim, e agia como se eu fosse irracional, como se minha dor e minha raiva fossem inconvenientes em sua nova vida com Amanda. Ele gritava comigo, dizendo que eu estava causando problemas desnecessariamente. Parecia uma traição completa. Meu próprio pai, a pessoa que deveria ter me entendido, que deveria ter me deixado processar as coisas sozinho, estava me excluindo e ficando do lado de alguém que estava apagando a memória da minha mãe da nossa casa. Então, uma noite, nossas brigas só pioraram quando Amanda cruzou mais uma linha. Dessa vez, ela queria me tirar do meu próprio quarto, o quarto em que eu tinha crescido a vida toda. Ela queria que eu me mudasse para o quarto de hóspedes muito menor da casa porque ela precisava de mais espaço para seu trabalho e exercícios. Era absurdo. Eu não conseguia acreditar na audácia que ela teve. Eu argumentei que ela poderia usar o quarto de hóspedes, mas ela insistiu que era muito pequeno para suas necessidades. Ela teve a coragem de dizer que o quarto de hóspede seria perfeito para mim porque eu estaria me mudando em alguns anos quando fizesse 18 anos, então eu poderia muito bem dar meu quarto a ela. O raciocínio dela me deixou completamente chocado. Fui direto até meu pai, desesperado para que ele interviesse e fizesse alguma coisa. Tentei explicar o quão irracional Amanda estava sendo, como isso era mais do que apenas um quarto, mas ele não quis ouvir nada disso. Eu não conseguia entender por que ele continuava do lado dela, por que ele se recusava a me defender, seu próprio filho. Finalmente soltei o que estava me atormentando há meses, perguntei por que ele me odeia tanto, gritei, sentindo toda a raiva, a frustração e a tristeza fervendo. Eu precisava de uma resposta, algo que explicasse por que meu pai estava me tratando desse jeito desde que minha mãe faleceu. Sem hesitar, ele respondeu, porque você me lembra muito sua mãe. Você fala como ela e se parece com ela. Odeio ver suas expressões o dia todo. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Eu congelei. Meu próprio pai tinha acabado de confessar que não suportava olhar para mim porque eu o lembrava da pessoa que ele supostamente mais amava, minha mãe. Sem pensar, gritei com ele no calor do momento, queria que tivesse sido você quem morreu em vez da mamãe. Ela nunca teria me feito sentir assim. No momento em que as palavras saíram da minha cabeça, eu me arrependi delas, mas era tarde demais. O dano estava feito. O rosto do meu pai se contorceu de raiva, e antes que eu pudesse reagir, ele me deu um tapa. Forte. O impacto me deixou sem fôlego. Foi a primeira vez que meu pai colocou a mão em mim. Minha bochecha ardia com o golpe, mas a dor emocional era muito pior do que a física. Comecei a chorar, soluçando incontrolavelmente. Eu me senti completamente quebrado, e eu sabia, naquele momento, que não poderia mais viver com ele. Eu não poderia ficar em uma casa onde eu era constantemente lembrada da ausência da minha mãe, onde Amanda estava tentando apagar, e onde meu pai não só falhou comigo, mas me machucou da pior maneira possível. Foi quando eu procurei o único membro da família que eu conseguia pensar que poderia me ajudar, meu tio Fernando. Fernando era o irmão mais novo do meu pai e sempre foi o tio divertido, aquele que fazia piadas, brincava e tornava cada reunião familiar um pouco mais suportável. Ele era tranquilo e gentil, e sempre nos demos bem. Quando procurei meu tio, não tinha muita certeza do que estava fazendo. Eu não tinha um plano claro. Eu nem tinha certeza do que estava pedindo, mas eu precisava de ajuda, e esperava que Fernando pudesse oferecer. Expliquei tudo a ele, a confusão com meu pai e Amanda, como eu me sentia, e o incidente em que meu pai me deu um tapa.
Fernando imediatamente me assegurou que eu não estava errado pelo que sentia e prometeu que ele cuidaria de tudo. No dia seguinte, ele apareceu em nossa casa, pronto para confrontar meu pai e conversar com ele sobre tudo. Lembro de ouvir meu pai e meu tio discutindo lá de cima. Fernando ficou furioso, assim como eu fiquei enojado quando ele descobriu sobre o relacionamento do meu pai com Amanda. Eu podia ouvir ele acusando meu pai de desrespeitar a memória da minha mãe e de me maltratar. Ele não se conteve. Ele listou todas as maneiras pelas quais meu pai falhou comigo como pai. Fernando me defendeu de uma forma que eu precisava desesperadamente que alguém fizesse, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava do meu lado. Aparentemente, Fernando também havia informado meus avós paternos sobre tudo o que estava acontecendo. Eles não tinham ideia sobre o relacionamento do meu pai com Amanda, e quando descobriram, ficaram furiosos. Ligaram para o meu pai imediatamente, repreendendo ele por suas escolhas e como ele tinha deixado as coisas saírem tanto do controle. Meus avós eram tradicionais, e a ideia do filho dele se envolver com a irmã da falecida nora era assustadora para eles. Entre o confronto de Fernando e a pressão dos meus avós, meu pai finalmente cedeu. No final, foi decidido que eu iria morar com Fernando por enquanto meu pai resolveria as coisas com Amanda. Meu pai me informou, quase friamente, que ele pagaria Fernando todo mês para cobrir minhas despesas. Fiquei chocada com a rapidez com que tudo aconteceu, mas sabia que continuar com ele era muito mais perigoso. Morar em qualquer lugar longe do meu pai e da Amanda estava bom para mim. Eu me sentia completamente desligado dele naquele momento. Quando Fernando me pediu para arrumar minhas coisas e ir com ele, eu fiz isso sem hesitar. Desde o dia em que saí da casa do meu pai, Fernando e sua namorada, Carolina, têm sido minha família desde então. Já faz 2 anos, e viver com eles tem sido uma experiência completamente diferente. Eles me deram a estabilidade, o amor e o cuidado que eu estava desejando há tanto tempo. Carolina é calorosa e solidária, e ela me faz sentir como se eu pertencesse, algo que eu não senti em minha própria casa há anos. Meus avós paternos me visitam regularmente, e eles estão lá por mim. Eles não falam muito sobre o que aconteceu com meu pai e Amanda, mas sei que todos desaprovam o relacionamento deles. Meu pai, por outro lado, tem estado quase completamente ausente da minha vida desde que eu fui embora. Ele costumava tentar ligar e falar comigo, mas depois que eu mostrei falta de interesse, ele parou de ligar completamente e me culpou por me afastar. De certa forma, eu aceitei isso. Ele fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Ainda dói, mas eu encontrei pessoas que se importam, e foi isso que me ajudou a seguir em frente. Recentemente, quando meus avós paternos me visitaram na casa de Fernando, eu os ouvi sussurrando algo sobre como meu pai e Amanda tiveram um bebê juntos. Parecia que todos na sala estavam enojados com a notícia, já que eles nem sabiam que Amanda estava grávida, porque meu pai tinha mantido isso em segredo. Eu podia dizer que minha família estava tentando manter essa notícia em segredo, talvez porque eles achassem que me machucaria se eu descobrisse. Tentei ouvir atentamente enquanto os adultos discutiam como meu pai estava tentando contatar eles depois que Amanda deu à luz, ligando e tentando convencer eles a conhecer o bebê, mas ninguém queria nada com ele. Nem meus avós, nem Fernando, ninguém. Eu podia ouvir a tensão em suas vozes, a desaprovação que ainda persistia depois de todos esses anos. Até mesmo o lado da família de Amanda, meus parentes maternos, cortaram laços com ela. Eu não mantive muito contato com o lado da família da minha mãe desde que tudo aconteceu. Mas ouvir que a família da minha mãe também não queria nada com Amanda me fez sentir uma sensação de validação que eu não esperava. Foi bom saber que as pessoas ainda apoiavam e respeitavam minha mãe, que elas conseguiam ver o quão errada Amanda estava por se envolver com meu pai. Havia uma certa satisfação em saber que ambos os lados da minha família, paterno e materno, apoiavam a memória da minha mãe. Não pensei muito sobre a conversa deles depois disso, mas imagine minha surpresa quando, do nada, meu pai me ligou ontem. Parecia surreal, dado quão distantes e desconectados estávamos nos últimos 2 anos. Ele começou me contando como sentia falta de mim por perto, o que me pegou desprevenido. Ele continuou me dizendo que tinha boas notícias para compartilhar. Fiquei quieto, incerto sobre onde isso estava indo,
embora eu tivesse uma sensação de afundamento de que eu já sabia. Então ele disse, ele e Amanda tiveram um bebê, e ele queria que eu conhecesse meu irmãozinho. Eu não conseguia acreditar que ele realmente pensou que me apresentar a esse novo bebê de alguma forma faria as coisas ficarem bem entre nós. Eu zombei dele, incapaz de me segurar. Eu disse a ele diretamente que o bebê não era meu irmão, e que ele não tinha o direito de me ligar quando ele nunca se importou comigo antes. Foi quando meu pai começou a discutir, tentando me convencer a voltar a morar com ele. Ele disse que queria reunir a família novamente e que queria que eu lhe desse outra chance voltando para casa. Naquele momento, as palavras pareceram tão vazias para mim. Onde estava essa preocupação quando eu mais precisei dele, quando ele e Amanda estavam me expulsando da minha própria casa? Agora que eles têm um bebê, ele quer brincar de família novamente, como se eu devesse simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Era quase risível, a maneira como ele pensava que poderia apagar o passado tão facilmente. Eu o recusei, categoricamente. Foi quando ele me acusou de guardar rancor e como minha mãe ficaria decepcionada comigo por conta disso. Ele me disse que Amanda e meu meio-irmão merecem ter uma família que os apoie e que ele estava contando comigo para fazer a coisa certa. Atualização 1. Para esclarecer, estou fazendo 18 anos este ano, então não sou mais obrigada a ficar com meu pai. Sei que não sou uma criança dependente, mas Fernando basicamente assumiu um papel parental para mim, e ele nunca deixaria meu pai me forçar a voltar para casa. Hoje à noite, vou contar a Fernando o que meu pai disse, só para que ele esteja preparado caso algo aconteça. É óbvio que meu pai só me quer de volta porque agora seu bebê está sendo tratado da mesma forma que ele me tratou depois que minha mãe morreu. Sinto pena do bebê, mas não tenho simpatia por ele ou por Amanda. Ele está tentando me manipular para perdoar ele, e isso não vai acontecer. Atualização 2. Já faz uma semana desde minha última atualização. Hoje, meu pai apareceu sem avisar na casa de Fernando. Fernando e Carolina tentaram manter ele fora, mas ele continuou gritando sobre como queria me ver, então desci e pedi para ele parar de gritar na frente dos vizinhos. Ele então começou a me fazer sentir culpa novamente, dizendo que se arrepende do que fez comigo e que gostaria que eu voltasse para casa com ele agora. Eu disse a ele o mais firmemente que pude que Fernando e Carolina eram minha família e que eu não tinha intenção de deixar minha casa para trás. Ele respondeu dizendo que depois que me mudei, sua família inteira basicamente o rejeitou e Amanda, e agora que seu bebê estava aqui, eles ainda o tratavam mal. Ele me chamou de egoísta por não ver as coisas do jeito dele e insistiu que tudo o que eu tinha que fazer era voltar para casa com ele para que todos pudessem ver que ainda éramos uma família. Eu estava ficando cada vez mais frustrado com sua conversa constante, então finalmente disse a ele, pai, a gente já era. Estou farto de você desde o dia em que me expulsou, desde o dia em que te encontrei beijando a irmã da minha mãe na cozinha. Não quero nada com você, Amanda, ou com seu filho. Pode me chamar do que quiser, mas nunca mais seremos uma família. Eu vi seu rosto cair, claramente dolorido e magoado, mas não senti um pingo de simpatia por ele. Depois disso, ele praticamente foi embora sem dizer uma palavra. Atualização 3, já faz 4 meses desde minha última atualização, e eu queria compartilhar que agora estou oficialmente com 18 anos. Para esclarecer algumas coisas, meu pai não me contatou desde a última vez que apareceu em nossa casa. Minha família continua a evitar ele e ninguém sequer foi ver como ele ou seu bebê estavam. Vou começar a faculdade este ano e também estou trabalhando meio período, então não preciso mais da ajuda do meu pai. Fernando e meus avós paternos se ofereceram para me ajudar financeiramente se eu precisar de alguma coisa, então acho que vou ficar bem. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!